Oi, gente! Bora para mais uma live. Tô aqui com a minha caneta, o meu caderno, porque sempre é aula. O pessoal tá chegando. Já tá aí! Tô na área. Ele veio mesmo? Tudo bem, Consegui. Carlos? Tudo bem, Tânia. É um prazer aí Cê- estar bater esse papo com você. Sonzinho bom aí no fundo. Ah, é bom, né? Pra climatizar já. Quero falar já um oi, vi que tem gente aqui de Portugal já na nossa live, logo no comecinho, o Caion. Uau! É um músico incrível aí, com uma história incrível também. Minha prima Cláudia também tá na live. A Sua galera tá pequena também chegando. tá aí, né? A Rebeca tá aqui, ó. Oi, Rebeca. Tudo bem, Tá falando oi, Rebeca? Beca. Tá Tudo ouvindo? bem? Eles sempre participam, ficam aqui participando e ouvindo a conversa. Você tá bem, Carlos? Tô bem, Tânia. Embora esse momento seja bem complexo, né? Essa conjuntura e tudo mais, mas está tudo bem, tudo caminhando. Tá, queria que você se apresentasse pro pessoal. Quem é Carlos Humberto? Falasse como que começou essa história sua com Diaspora Black. Então, Carlos Humberto é um homem preto, nascido no Rio de Janeiro, né, candomblessista. Ele nasceu em Nova Iguaçu, que fica na região metropolitana no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Né, sou formado em geografia, né, atuo já como ativista, né, desde a minha adolescência, passando por muitos movimentos, por muitas organizações, né, em agendas de enfrentamento ao racismo, luta pelo ingresso, né, das ações afirmativas, apoio em movimentos de moradia, em agendas de enfrentamento a violências sexuais contra crianças e adolescentes, na agenda de garantia de direitos da criança e adolescente, e também na agenda do turismo aí nos últimos 5 anos eu venho me dedicando muito profundamente nesse mercado, né? E aí criamos a Diaspora Black e eu sou ao lado de alguns companheiros e companheiras um dos idealizadores da Diaspora Black, que é uma empresa de turismo, é uma empresa de tecnologia para venda de turismo, cultura negra, treinamentos e hoje atividades online. Estamos bombando com várias atividades online. Quem quiser conhecer alguma coisa da comunidade negra, né? Nós somos especialistas em experiências online. Então é só dar uma olhada lá na nossa página. A gente vai falar mais sobre isso, porque a gente tem um público grande aqui de produtores culturais, artistas, dançarinos, e é interessante a gente falar disso também daqui a pouco. E o que foi o estopim para acontecer o Diaspora? Por que vocês decidiram criar a plataforma? Assim, Tânia, o estopim assim, foi entender a necessidade mesmo, né, da gente ter serviços e produtos no turismo, não só de representatividade, que contem a nossa história, né, sendo contado por nós mesmos, mas que nos atendam com a mesma qualidade, que nos ofereçam a mesma eficiência e que nos livre aí das muitas experiências de discriminação, desconforto e, enfim, dessas situações que a gente vive cotidianamente viajando, né? Eu antes de idealizar a Diaspora Black, né? Eu trabalhava num canal de TV, então eu viajava muito, viajava bastante, ficava pouquíssimo tempo, né, no Rio, onde eu morava, né? Então vivia constantes situações, né, de racismo e desconfortos, né?
em viagens, muitas em hotéis, né? Aquela abordagem, você chega no hotel, na minha equipe a gente até brincava, né, com essa situação, porque o meu check-in era sempre o mais demorado, porque eles nunca encontravam a minha reserva, né? Então aquela pergunta, tem certeza que a sua reserva é aqui? Era uma constante, né? Voltava à noite, depois do jantar, voltava para o hotel, sempre de uma maneira muito sutil, vinha um segurança, né? Perguntar se eu desejava alguma coisa. Então, essas situações somadas a algumas vivências que eu tive dentro da minha própria casa, né? Eu alugava um dos quartos na minha casa numa plataforma de acomodação compartilhada. E uma das experiências que eu tive foi de ser de um casal que se negou a ficar dentro da minha casa por conta de eu ser um anfitrião negro, né? Então, nesse momento, eu entendi que não dava para eu ficar vivenciando essas situações e pagando por elas, né? Eu não poderia pagar por serviços que não me atendiam com a mesma qualidade ou que não me protegia de vivenciar experiências de racismo dentro da minha própria casa. Então, nesse momento, eu entendi a necessidade de se produzir, né, dentro do turismo, iniciativas que não só nos representassem, mas que nos atendessem com a mesma qualidade e eficiência. Então, começamos a partir daí a idealizar a Diaspora.black, né? Isso foi já no final de 2016. Inicialmente, nós começamos sendo uma plataforma de acomodação compartilhada, né? Muito olhando por essas hospedagens por temporadas, locação de quartos, né? Onde as pessoas poderiam ofertar esses serviços e gerar renda. E aí, nesse primeiro momento, muitos anfitriões, muitas pessoas negras, ou que tinham um quarto na sua casa, ou que tinham um cômodo ocioso, ou que tinha uma casa vazia, começaram a alugar esses espaços dentro da Diaspora.black. Esse foi o primeiro passo, né? E depois nós acabamos dando outros passos, né? Onde hoje já nos consolidamos no setor. Depois eu falo um pouquinho dos outros serviços também para a gente ir trocando. A Diaspora nasceu no mesmo ano que a ON. E eu conheci vocês em 2017, por conta... Aí eu vou ter que voltar um pouco à história. 2012, eu comecei a fazer um trabalho de arte que antecedeu a Copa. Porque eu acredito na arte como ferramenta de... Voltei. Opa. Eu acredito muito na arte como ferramenta de transformação e fortalecimento da questão da identidade. Então, a gente ia eu e minha equipe, na época de uma rede que nós formamos, a gente ia para os estados e falava com esses artistas, não vai ter palco para todo mundo, mas tem pelo menos uma pessoa para ser impactada com a sua arte. E ali haviam algumas estratégias, e aí a gente começou esse trabalho em São Paulo, e na época não tinha nem WhatsApp, e através do MSN, da internet, do Orkut, ainda a gente conseguia divulgar, e a gente conseguiu chegar em todos os estados do Brasil. E até comentei isso na Copa. A gente teve um treinamento aqui no Jabaquara com 1.200 jovens, veio gente até de Manaus para fazer o treinamento das estratégias que a gente tinha de arte na rua. Tinha abordagem no farol, tinha a questão de grafite, e a gente explicava assim, não só como executar arte, mas o que eu preciso fazer para ter a minha arte na rua. Então eu explicava como era o diálogo com a prefeitura, que não dava para você simplesmente chegar na rua e fazer bagunça, enfim. E isso me fez viajar o Brasil todo. Eu conheci o Brasil fazendo arte, literalmente. E na Copa a gente teve um flash mob simultâneo. Era uma coreografia que tinha na internet, a galera compartilhava o vídeo, todo mundo ensaiou. E a ideia é que todo mundo fosse para a rua um pouco antes das Olimpíadas. Das Olimpíadas não, da Copa, da abertura da Copa. E aí foi na época da manifestação. E aí eu lembro que eu, na época, e a pessoa que me ajudava a coordenar, a gente ficou preocupado, onde que eu vou colocar esses jovens? E a gente viu o espaço mais seguro ali, o da FIFA, que era no centro, porque tinha segurança, tudo. E eu procurei quem era a coordenadora daquele lugar, né? E aí essa pessoa falou assim, olha, espera que eu vou pedir a liberação. E você acredita que ontem na live eu descobri que essa pessoa era a Margarete, do Quintal dos Pretos. Ela liberou a nossa...
Ela liberou nossa entrada não só aqui em São Paulo, como em todas as outras fanfests que estavam acontecendo no Brasil. E esse trabalho aconteceu e até hoje eu tenho histórias impactantes de jovens que tiveram essa experiência, né? Que aí a gente está falando aqui de cultura, experiência, de dançar para outros povos sem sair do próprio país. E Sim. aí eu tive entendimento o quanto é importante esse intercultural, né? Essa troca intercultural. E aí eu lembro que uma das minhas líderes falou assim, olha, esse projeto ele vai ter fim, o que você vai fazer agora? E aí eu entendi o samba rock como uma ferramenta de comunicação e comecei a fazer um trabalho. A gente fazia um workshop aqui em São Paulo que deu muito certo. E aí a nossa ideia era ocupar outros lugares que a nossa comunidade não ocupava para levar esse evento. E aí tinha um resort que eu frequentava com a minha família, assim, desde que meu filho hoje tem 12 anos, desde que meu filho tinha 2, 3 anos. Eu sempre ia, e aí eu e minha família, nunca tive problema, até porque a gente ficava muito pouco tempo dentro da parte onde tinha serviço. A gente vivia ali em família, então eu não percebia muita coisa mesmo. E aí eu fiz o primeiro evento lá. Foi um pouco tranquilo, porque a gente não ficou no prédio principal. Eu levei poucas pessoas na primeira vez. A gente ficou no prédio externo, aí nós não almoçamos no salão, no restaurante principal. E aí foi tão bacana que muita gente começou a falar e todo mundo quis ir. Resumo da história: no primeiro ano eu levei uma van, no segundo foram 4 ônibus. Uau! 75% da ocupação do resort era nossa. Só que daí não dava para eu levar mais a minha comida e a galera comer fora. A gente ocupou o salão principal e o prédio principal. E aí que começou o problema. Eu nunca tinha visto o racismo gritar na minha cara como eu vi aquele dia, assim. Nunca tinha Vocês visto. Tipo, começaram a coisa incomodar quando ocuparam o espaço principal ali do resort, do, né? do resort. Tanto é que na hora do almoço tinha uma placa escrita assim, ó, hóspedes, a seta para um lado, e samba rock, seta para o outro lado. Colocaram pulseira na gente de uma cor, pulseira nos hóspedes que não estavam com a gente de outra cor. E a gente deu 75% de ocupação do resort. E aí a nossa pulseira, eu lembro até hoje, era vermelha e dos outros eram azuis. Tinha um casal que o marido era negro e a esposa era loira. E ele estava com a pulseira azul. Mesmo assim, ele sentou do lado dos hóspedes. O E garçom isso foi em que foi ano, Tânia? Só pra... 2018. Ah, tá, tá. Faz muito Mas só que sentido essas cores, né? Dentro, dentro de uma conjuntura de uma política, né, que conjuntura estava atual faz sentido. vivenciando o Brasil naquele momento, essas cores faziam. Fazem sentido. Aí eles não estavam com a gente, mas era a esposa loira e o marido preto. O garçom foi até a mesa do casal com a criança e falou assim: olha, e aí se dirigiu ao moço que era preto. Falou assim: olha, o seu lugar não é aí, é do outro lado. Foram coisas assim absurdas, absurdas, que eu nunca passei na minha vida. E aí eu comecei a acompanhar mais assim a história de vocês, né? E até hoje assim, a gente não fez mais viagem porque aquilo foi muito dolorido, sabe? Pra gente, teve um monte de problema, maltratamento com os próprios artistas, coisas que a gente tinha feito no ano anterior, eles proibiram os professores de entrar na piscina. Foi assim absurdo. Falaram que a gente não podia ouvir a música que a gente queria, mesmo a ocupação da piscina sendo 100% nossa. Mas foi muito difícil, mas eu lembro que depois que a gente saiu e a gente conversou com as pessoas que estavam ali, a maioria delas agradeceu e falou assim, foi um ato de resistência, não foi o turismo pelo turismo. Porque a gente incomodou naquele lugar e eles esperavam assim que a gente arrumasse confusão. E isso foi para o jurídico, está sendo revisto por meios legais, assim. Ah, isso que eu ia Eles esperavam outro tipo de postura nossa, de quebrar, de brigar, sabe? Era perceptível que eles estavam provocando para que houvesse confusão. E a gente ficou lá até o final e foi registrado. Ó, para você ter noção, eles não deixavam a gente subir com água para o quarto, água, tipo uma garrafinha de água. Hum. Teve gente que filmou assim, outros hóspedes chegando com sacola de bebida no resort e passando pelo segurança, e o segurança ainda sorrindo, pode entrar. E com a gente eles implicavam até com a água que a gente levava para o quarto, sabe? Foi surreal. Você pode falar o nome desse resort, Tânia? Eu acho importantíssimo a gente
deixar evidente, né, esses espaços que não podem receber o nosso dinheiro, né, Não enquanto não estão estiverem preparados. preparados para nos receber. Então, É o Resort Paradis, que fica em Jarinu. aí, pessoal, olha, Não, fiquem não atentos, gastem. hein? É, Tânia, deixa eu só abrir um parênteses, que eu vi que tem várias Uhum. pessoas queridas aqui, entre Sim, elas a Mia Ked, minha amiga, guerreira, e uma pessoa que eu admiro muito, da banda Aurê, lá do Rio de Janeiro, né, que faz um trabalho com samba maravilhoso, lindo demais. Fabiola Machado, que é de Fabiola, minha bênção. E um abraço a todos os amigos que estão aí prestigiando. o Fábio também chegou, Fábio Amarante chegou, tá na live. Djalma Santos. Tem muita gente bacana aqui na nossa conversa. Gente, deixa a pergunta que a gente para responder vocês, viu? Participa aí com a gente, a conversa é nossa. Então, Tânia, o que você está retratando ficou muito evidente, sobretudo durante a Copa e as Olimpíadas, né? É um incômodo do setor, do trade convencional do turismo com a nossa participação, né? Nos últimos anos, né, a população que mais cresceu em participação no turismo, em viagens, foram as camadas C, D e E, né? Que são as camadas sociais onde contemplam maior parte da população negra, né? E a população negra não só vem viajando, mas ela vem viajando de maneira muito empoderada, né? Então, não se esconde, não. Então, durante a Copa e as Olimpíadas, pipocaram o número de situações de racismo, né? Cresceram o número de abordagens a turistas, a viajantes, agressivas, racistas, preconceituosas. Só que o que acontece? Diferente do que vocês fizeram, que foi encaminhar juridicamente, e racismo é crime, né? O crime de racismo se configura, né, sobretudo pela barreira de acesso, pelas dificuldades que são impostas a um negro ou uma negra para acessar um bem, um serviço, um determinado lugar. Então, grande parte dessas manifestações de racismo não foram denunciadas, não tiveram acompanhamento. Eu lembro que no ano de 2016, esse foi um dos motivos também que me sensibilizou e me sacudiu bastante. Uma delegação haitiana de jornalistas que foram cobrir as Olimpíadas em 2016, eles foram abordados pela polícia, apanharam, os policiais bateram neles porque acharam que o que eles tinham na bolsa eram armas. Né? Depois deles terem sido agredidos fortemente, isso no Rio de Janeiro, eles foram liberados. E aí um amigo que estava recebendo esses haitianos em sua casa, ele estava alugando um dos quartos da casa dele. Na época eu tinha acabado de sair da TV, ele sabia que eu tinha muitos contatos na imprensa na época, ele entrou em contato comigo, me pedindo ajuda para que eu tentasse publicizar na mídia aquela situação. Né? E aí, tanto por conta da própria, porque os haitianos estavam com uma delegação que era uma delegação de jornalistas, né? Então estavam por uma empresa. A empresa deles não quis levar adiante nenhum tipo de processo no Brasil, né? E acabou não tendo nenhum encaminhamento legal, nenhum encaminhamento jurídico, eles nem quiseram, né, problematizar a situação que eles viveram na mídia. Grande parte das pessoas que vivenciam essas situações, né, hoje vem crescendo o número de indignação, né? Mas tem um número de muito grande de pessoas que popularmente vão no deixa para lá. Ah, vamos deixar para lá, não vamos se aborrecer, isso vai dar muita dor de cabeça. Realmente é um fato, né? O encaminhamento jurídico, de alguma maneira, te impõe a revivenciar aquela dor, né? Porque você vai precisar relatar uma, duas, três vezes uma situação que não é uma situação feliz, não é uma situação alegre, é uma situação de preconceito que gera feridas, sobretudo feridas, né,
emocionais, que geram Emocionais. feridas psicológicas. Então, relatar a vivência de um racismo não é algo legal, não é algo bacana, não é algo tranquilo. Né? Então, a necessidade de encaminhamento jurídico é ter a noção que minimamente você vai precisar revivenciar isso. Então, de fato, não é algo que seja fácil, né? Mas é importantíssimo esse encaminhamento. E aí, nesse sentido, a postura que você tomou, que vocês tomaram, é uma postura que deve ser tomada por todos nós, né? Se nós estamos vivenciando uma situação que é configurada ou como um crime, ou como, né, ou que você, como consumidor, esteja sendo desrespeitado, você tem direitos, nós temos direitos. E frente a esses direitos, se a gente não fizer esses encaminhamentos, a gente impossibilita o reconhecimento de quem são esses espaços, quem são essas pessoas e quem são essas empresas que não merecem e não podem receber o nosso dinheiro, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco da relação cultura, experiência e turismo. Como vocês têm feito essa reinvenção aí nas plataformas digitais, como que isso acontece? Essa é uma relação, assim, turismo e cultura é uma relação muito, enfim, tem uma total ligação, né? Um dos grandes ativos dentro do setor de turismo, de qualquer lugar, são os ativos culturais, né? E aí, só voltando um pouquinho para fazer uma breve análise rápida do que é o turismo no Brasil. O Brasil, ele conseguiu uma conquista durante os mega eventos, né? Que é uma conquista que representou também muitas opressões a grupos, comunidades, né? Como você relatou bem, uma experiência que vocês conseguiram ocupar um espaço dentro da FanFest, né? Da FanFest. Mas grande parte de iniciativas não conseguiram espaços nesses lugares. Comunidades tradicionais, grupos que trabalham com o setor de turismo. Então, assim, a gente, nesse momento, durante os mega eventos, o Brasil conseguiu chegar a 6 milhões e meio de turistas, né? Esse é o volume total de fluxo de visitação que o Brasil recebe ao ano. Esse número é menor do que o número de visitação da Torre Eiffel, né? Que o número de circulação de turistas das ilhas do Caribe. O Caribe, por exemplo, recebe mais de 30 milhões de turistas, né? Se juntarem as ilhas do Caribe, dá um estado brasileiro, né? E o que as pessoas vão visitar no Caribe que não tenha em abundância no Brasil, né? A gente tem um litoral que é um litoral continental, né? E as pessoas vão buscar o mar cristalino. A gente tem várias cores do nosso do nosso mar, a gente tem várias cores do nosso litoral. A gente tem o Caribe brasileiro, as praias de Alagoas, né? Aqui mesmo, no litoral norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, a gente tem um mar paradisíaco. Então, se for pelo aspecto do ecossistema, né? Pelo aspecto ambiental, isso a gente tem. Né? Uma outra coisa que as pessoas, que é um grande ativo nas ilhas do Caribe, são os aspectos culturais. A cultura caribenha é uma cultura afro-indígena, né? Os pratos, a musicalidade, os ritmos, as cores caribenhas, né? São aspectos que aqui no Brasil a gente encontra com uma abundância e diversidade muito grande. Então, por que 30 milhões de turistas vão visitar o Caribe e aqui 6 milhões de turistas vêm nos visitar, né? E concentrado em alguns lugares, por exemplo, algumas grandes companhias de turismo são responsáveis, sim, pela movimentação turística de muitas capitais nordestinas, né? Então, algumas empresas foram responsáveis por criar destinos no Nordeste. Um exemplo, eu falava isso em outra live agora, né? O estado de Alagoas tem um fluxo e tem uma relevância muito grande
a participação econômica do turismo no estado. O estado recebe vários turistas que se concentram ali nas praias de Maceió, no entorno. Esses turistas não sabem, a sua grande maioria, que nesse estado fica o Quilombo dos Palmares, que é uma das maiores referências de resistência negra, da história do nosso país, de aspectos culturais. Então, para o Brasil ampliar o número de turismo, é necessário reconhecer a diversidade que a contribuição, né, dos povos africanos, da diáspora africana e da população negra trouxe para os aspectos socioculturais, ambientais, paisagísticos. E nesse sistema, a cultura é um pilar muito relevante, né? Se a gente falar do que representa, o que se conhece mais da cultura brasileira, tudo está, grande parte está relacionado aí às identidades, né, afro-brasileiras. E como que a gente consegue potencializar isso de forma que os produtores dessa cultura, né, dessas culturas, que os produtores dessa diversidade cultural sejam eles que tenham destaque dentro do turismo, que eles retenham aí uma participação, né, efetiva na distribuição econômica que o turismo traz, ou eles só viram vitrine para atrair pessoas, né, com um turismo que é um turismo predatório, né? Então, nós entendemos que o que se produz, por exemplo, o samba rock em São Paulo, é algo extraordinário, é algo material e imaterial, né? Eu não sei se tem o tombamento do samba rock, mas é A algo... gente teve em 2016, tive próxima do coletivo que militou pelo tombamento. Tem um tombamento no município, ainda não tem no estado, mas está caminhando para isso junto ao gabinete da deputada Alessi Brandão. A gente tem definida a data, o dia do Samba Rock, que é 31 de agosto, tanto na cidade a nossa rede teve impacto direto na definição da data por lei, e nós fomos bem próximos ao coletivo que definiu a data do estado. Então, dia 31 de agosto é oficialmente o dia do Samba Rock, tanto na cidade de São Paulo como no estado de São Paulo. Tá chegando então, né, Tânia? Tá chegando. E justamente essa série de lives a gente está fazendo aqui na ON, justamente para trazer essas conexões que foram geradas de alguma forma através do samba rock, né? Porque eu cheguei, por exemplo, eu cheguei até você, eu já conheci o Diáspora, mas não tinha tido contato direto com o Carlos. E através do samba rock eu cheguei na Nina, e através da Nina que eu tive contato até você. Então, nós estamos aproveitando esses contatos que essa rede proporcionou e trazendo essas visões externas. Tem uma galera muito bacana fazendo live com a galera da cena, mas a minha agenda, a agenda da nossa Hub, está priorizando trazer essas conexões externas da galera de outros segmentos para trazer uma visão externa sobre o samba rock. E é muito importante, talvez, Tânia, seria bacana você falar também do que está sendo mobilizado de samba rock fora da cidade de São Paulo, né? Que tem uma rede aí, pô, super bacana, que tem uma capilaridade internacional. Acho que seria bacana você falar um pouquinho também. Isso. Fora da cidade de São Paulo, por onde o trem passa, a gente fala que por onde o trem passa, sempre no caminho do trem, na cidade de Jundiaí, Campinas, a gente tem uma presença muito forte do samba rock na sua essência. Ontem eu estava falando com a Margarete em relação à roda de samba. Aqui em São Paulo, é normal, assim, todo preto de periferia, a galera de periferia falar. Quando eu era criança, na minha casa tinha roda de samba e samba rock. É uma experiência que todo mundo tem. E eu conto assim nas lives que a minha experiência com samba rock, meu pai sempre trabalhou muito, sempre teve pouco tempo em casa. E o dia feliz era quando meu pai estava em casa, que a família estava unida. Então eu lembro que eu sabia que o dia era feliz quando eu estava dormindo e eu sentia o cheiro de café da minha mãe e o ruído da vitrola do meu pai ouvindo Jorge Ben. E aí eu nem gostava tanto do samba rock naquela época quanto eu trago hoje, quanto eu gosto hoje. Mas quando eu ouvia aquele som, eu sabia, hoje vai ser o nosso dia feliz, porque vai estar todo mundo junto. E se você falar com o pessoal assim, daqui de São Paulo, de periferia, todo mundo vai ter uma história parecida com essa minha, uma experiência que todo mundo tem para contar.
Só que a gente tem essa incógnita de tentar descobrir por que, que o samba avançou, por que, que o pagode avançou e o samba rock ainda não avançou. Algumas pessoas falam, o próprio Emicida fala que é algo que a gente tem como herança, assim, que a gente guarda tanto que a gente não quer soltar, né? E o meio que a gente vê de expandir e popularizar esse ritmo e todo o contexto histórico e até identitário que o samba rock traz de fortalecimento é através da conexão com outros setores. Hoje eu tenho contato com a Maiara Santos. Ela é uma pessoa que praticamente é da minha família, mas que é ligada à escola de samba. As escolas de samba aqui em São Paulo, elas nascem dos clubes pretos, tem a própria história do aristocrata, da família do Fábio, e nesses clubes, antes de se começar as escolas de samba, havia o samba rock, então a gente pode dizer aí que o samba rock e as escolas de samba nasceram juntas aqui em São Paulo, e a Maiara meio que foi para esse caminho do samba, e eu tô caminhando no samba rock. Aí com a questão da pandemia, por eu ter essa queda para o digital, a gente começou a trocar informações e ela participa muito dos congressos internacionais, né? International Samba Congress, Samba Congress Europa. Ano passado, quem foi para lá foi o Criolo, Valmir Borges, Luciana Mello, Fabiana Cosa e mais de 20 dançarinos aqui do Brasil. E aí já tinha uma agenda no segundo semestre, porque no primeiro semestre esses artistas ficam no Brasil para promover o carnaval aqui. No segundo semestre, eles viajam para fazer o carnaval em outros países e os congressos de dança para os profissionais que moram em outros países também. E aí, com a questão da pandemia, a gente precisou trazer tudo isso para o digital. E aí, a pessoa de conexão, por ser referência já dentro do samba, por ela já ter um trabalho de marketing até antes da pandemia no digital e nas redes sociais, foi a Maiara. E aí a ON se conectou com ela e a gente está conseguindo levar, além do samba, falar do samba rock para esses outros países. Então, a gente já fez o evento no Canadá, a gente está indo para a segunda edição. Aconteceu o International Samba Congress em Los Angeles, vai acontecer a edição da Europa agora em setembro. Está tendo a formação de profissionais do Samba Fitness, que é a marca dela, em Moscou. E vai acontecer em Londres também. E a gente está trabalhando ali. Mais de 9 países nós estamos atendendo hoje. Que bacana, Tânia. Eu estava lembrando aqui, assim, obviamente que dançar samba rock é uma coisa de São Paulo mesmo, e parece que está mesmo na essência, né? Eu conheci o samba rock muito por Jorge Ben, né? Jorge Benjó na época. A gente ouvia algumas coisas. Tinha Bebeto, eu acho que tinha uma pegada também de samba rock nas suas músicas, mas a primeira vez que eu vi, né, várias pessoas dançando samba rock, eu achei foi um misto de uma admiração e de me achar completamente perdido, porque eu não sabia, eu tentava, quer dizer, tentava não, até hoje eu não sei. A farofa carioca também, que adoro, pô, adoro e tal. Mas eles têm assim, o swing. Que é o swing. E assim, por mais que eu já gostasse do ritmo, né, ver a dança do samba rock, que parece que é um elemento muito associado e que está na essência também do samba rock, me gerou um fascínio muito grande. Não é algo que seja tão fácil, né? Eu vi em uma das primeiras vindas para São Paulo para defender um pitch representando a diáspora, eu saí do lugar, né, onde foi o evento, e vim no centro de São Paulo, aqui na região da República, e tinha um bar que eu cheguei do nada, né? Ali próximo do Sesc, ali, do centro, Da né? 24. Do É o samba 24. rock de rua, Mestre Ataliba, que faz o evento lá, de Diego Reis. Ó, eu acho que era uma quinta-feira à noite. Isso, toda quinta-feira acontece lá. E aí, Acontecia, né? isso. Tânia, eu fiquei tão fascinado, e eu vi uma senhora, assim, de uns 80 anos,
que ela dançava, eu fiquei tão fascinado, eu fiquei olhando. Aí ela me chamou para dançar, mas eu não entendia os movimentos, eu me atropelava. Aí tem uma hora que ela falou: você está dançando forró. O Aí eu samba entendi. rock, o samba rock, a gente tem registros do surgimento dele próximo aí de 1958, do primeiro baile. Mas ele tem a referência do Lindy Hop, que é uma dança da linha do swing dance americano, né? Com a referência do samba de gafieira aqui do Brasil. E os primeiros bailes, eles aconteciam nos quintais de casa, porque as pessoas viam essa referência do rockabilly, do Lindy Hop e misturavam assim. Não, ele não nasce, o samba rock não nasceu como música, ele nasce primeiro como dança. E aí depois que vem a questão da música. É, por isso que eu falo que é um dos ritmos mais populares, assim, porque se tiver o beat, hoje a galera mais nova dança até em cima do raga, assim, é muito bacana. E a questão da identidade aqui para São Paulo, né? Minha mãe fala dessa coisa da afirmação, da estética, dos negros se reunirem ali no viaduto do chá e esperar o ano todo para o baile principal e todo mundo se arrumar aí, era um grande encontro. É muito importante aqui para a galera de São Paulo a questão da cultura samba rock como um todo. Ó, tem uma pergunta aí, Tânia. Hum. Diferença do samba rock para o swing. Então, o swing, mas aí a pessoa tem que. É música, né? Talvez seja a mesma coisa. O samba rock é dança. Swing é um estilo musical. Porque eu acho que tem gente que chama de rock samba. No Rio de Janeiro a galera chama mais de swing, não é isso? O estilo do Jorge Ben. Como que vocês chamam lá Não, hoje? eu conhecia como samba rock mesmo. Eu só não Aham. conhecia a dança, né? A dança que foi algo bem novo, né? O gingado, né? Os passos, aquela coisa, eu achei, e eu gosto de dançar. Eu sou de uma família, eu caí, alô. Não, tá aqui, eu tô te Ah, ouvindo. tá. Só deu uma travadinha na tela. Ah, tá. Eu sou Voltou. de, eu sou de uma família que é muito musical, ou era, né? A gente já foi bem mais. Primeiro que a gente morava dentro de um terreiro, né? De um terreiro de Umbanda. Então já era um espaço onde o som de atabaque fazia já era presente, né? Depois, porque o meu pai, ele tinha equipes de som. Então, meu pai ele fomentava muitas bandas de jovens, porque o pessoal precisava de som, meu pai gostava, e aí lá na minha casa virava o lugar das festas, né? Mas meu pai gostava mais de rock, né? Meu pai gostava mais de rock e tal. Minha mãe já era apaixonada por samba, meu avô era sambista, meu avô tem muitas letras, né, que foi apropriada pelo Dicró, né, que ele e o Dicró eram parceiros e minhas tias contam essas histórias. Então a gente sempre ia, e os amigos do meu pai todos, né, os amigos de trabalho eram sambistas. Então quando tinha reuniões com os amigos do meu pai, sempre acabava em samba. E isso era muito bacana, isso faz parte, o samba sempre esteve, a música, a dança, né? Eu não tinha atividade nem em casa assim. Quando eu lembro de momentos em família, tipo minha mãe trabalhando, eu lembro da minha mãe cantando, dançando, né? Eu lembro da gente sempre ter a dança presente. E eu lembrei de uma coisa também agora aqui, o Tânio, que eu trabalhei um tempo no Canal Futura. E assim que eu cheguei no Canal Futura, eu trabalhei com um projeto que era muito bacana, né? Eu acompanhava um projeto que era um projeto que tinha a pretensão de dizer de onde o samba nasceu, né? Se era no Rio ou era na Bahia. E era um projeto que era bacana porque tinha a pretensão de dizer isso com jovens que viviam o samba, né? Ou em projetos, ou em suas comunidades. E aí esse projeto era um projeto em audiovisual, então eu tive a oportunidade. Os jovens do Rio que faziam o projeto eram jovens ligados à Serrinha e ao jongo, né? Da Serrinha. A Serrinha tem, né? Fica ali na região de Madureira, onde tem o Império Serrano, onde tem a Portela, onde é um berço da música negra ali no Rio de Ali Janeiro, é um muito celeiro forte. mesmo, é um celeiro do samba Madureira, né?
tem o viaduto de Madureira. E aí esses jovens foram encontrar jovens do recôncavo baiano que viviam o samba, né? Só que o samba é um outro samba lá, né? Que é o samba do Prata, é o samba de roda, né? Que é um samba dos terreiros, o samba de roda. E foi muito bacana quando esses jovens do Rio chegaram no Recôncavo e viram, porque o samba de roda também, ele tem um molejo, ele tem um swing, ele tem um gingado que é diferente de dançar, de sambar, né, no Rio de Janeiro. E foi muito bacana isso no projeto, quando os jovens se depararam com aquele samba, né, que era um samba diferente, mas ao mesmo tempo era um samba, né? E essa riqueza, eu acho que são as grandes relevâncias culturais que a gente tem no nosso país, né? A gente está falando de um samba aqui em São Paulo, é de um jeito e faz parte de uma tradição cultural, né, ligado à história da cidade, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, que tem um samba, né, de outro jeito, que faz parte da história da cidade, o samba da Bahia. Então, essas riquezas, né, aí trazendo um pouco para o trabalho da diáspora, né, essas riquezas é que dão a dimensão do quão rico é a produção, né, da cultura afro nesse país e o quanto contribuiu mesmo para a gente criar legados imateriais, né, da nossa história. A gente está falando de elementos que não são somente da musicalidade, são elementos que contam a história das cidades, né, que trazem conflitos sociais, que trazem a partir do samba, né? Você canta ali a história desses lugares. Então, eu lembrei desse projeto, porque foi a mesma sensação quando eu cheguei em São Paulo e vi. Eu estou tentando recuperar o nome da senhora que dançava. Porque foi a mesma sensação, a sensação de Não era a descobrir... Dona Rose, né? Era a Dona Rose? Tem a Dona Rose, ela tá em todos os samba rock de rua, sempre tá com a Taliba. Pode ser. Pode ser. Eu acho que Bem seja a Dona Rose. senhorinha, de cabelo branco. Então é ela. Pode ser que seja a Dona Rose. O Patrick, a gente, por conta desse trabalho com o Carnaval, eu conheci o Patrick Carvalho, que é coreógrafo da Dança dos Famosos, foi coreógrafo da comissão de frente da Tuiuti. Ah, sim, sim. E aí ele conta que essa coisa do samba, da diferença da dança, tem muito a ver com a questão do cotidiano, né? Do nosso povo, assim. Como era o cotidiano na Bahia e o cotidiano no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem a questão dos becos, do morro da favela, então, naturalmente, para andar e para descer a escada tem que ter aquele gingado, então você vai perceber muita movimentação na parte superior do corpo. Aí lá na Bahia é mais a coisa do chão mesmo, então eles desenvolveram mais a coisa do movimento do samba da cintura para baixo, é incrível estudar. E aí, falando de incrível estudar, para contar para o pessoal também, que a diáspora fez um convite para a ON, para a gente colocar experiências de samba lá. E aí, pelo cuidado que a gente tem, respeito pela plataforma, nós fomos estudar os formatos de dança, de cursos que estão sendo oferecidos, e a gente chegou numa proposta que é fazer um curso, um workshop que se vai chamar Epicentro da Dança, onde a gente vai buscar desde o primeiro registro de dança que foi no Egito, até a gente chegar nas movimentações de dança e na raiz do samba e de outras danças regionais aqui do Brasil. E isso vai acontecer lá na plataforma do Diáspora, né, Carlos? Olha, eu já estou comemorando aqui. Antes de mais nada, Tânia, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho que a ON vem idealizando, né? Que tem uma relevância muito grande para mostrar aí o quanto é significante, né? O quanto é relevante, né? A cultura do samba rock, né? E o quanto faz parte, o quanto conta a história da comunidade negra paulistana, né? E o quanto a gente deve conhecer, né, esses elementos que fazem parte da história do nosso país. E vocês fazem isso aí, você trouxe aí toda a trajetória, né, de ocupação desses espaços aí, desde a Copa, as Olimpíadas. Então, isso me deixa muito feliz, né? A diáspora vem trabalhando, né? Nós, como todas as empresas de turismo, fomos bastante impactados pela pandemia,
né, na primeira semana, né, de março, que tudo começou a ter uma dimensão mais ampla, nós perdemos praticamente tudo, né? Perdemos tudo. Mas tudo que nós conquistamos ali nos últimos anos, a gente viu, né, se perdendo e, ao mesmo tempo, a gente sem poder fazer, né, grandes movimentos para enfrentar aqueles índices negativos do qual a gente estava entrando. E nesse momento foi muito forte aí. Nós fomos bastante provocados por muitas mentorias, mas a gente já vinha, de alguma maneira, analisando a situação da pandemia. Eu sou geógrafo de formação, como eu falei, né? Eu me senti, desde janeiro, naquelas aulas de geopolítica, falando aí de conflitos e tudo mais, e entendi que em algum momento isso poderia chegar no Brasil. Esses elementos, essas provocações, essas leituras, tornaram mais fácil a gente tirar projetos que a gente já tinha da gaveta para dimensionar e para a gente tentar aí reverter esses indicadores que estavam entrando no negativo. E deu certo, né? Com um deles que era um projeto de atividades, né? De ter uma página para eventos, e nós desenvolvemos essa página muito rapidamente, e hoje já somos uma referência, Tânia, em experiências online, né? Experiências afro, né? É na nossa plataforma que a gente não vende produtos, não é um marketplace de produtos. Nós trabalhamos com experiências, né? Que é a possibilidade das pessoas viverem ainda que de suas casas, ainda que dentro do isolamento social, elas vivenciarem momentos de lazer, momentos de beleza, momentos de inspiração, momentos de alegria, de leveza. Então, a gente começou a fazer isso a partir dessa página, que hoje reúne grandes intelectuais negros, os maiores intelectuais negros que vêm produzindo atividades pela internet, né, online, estão oferecendo essas atividades com a gente. Empresas de turismo que tinham parado seus serviços, começaram a desenvolver atividades online. Empreendedores de gastronomia que começaram a entender que produzindo atividades online poderiam voltar aí a gerar receita ou gerar renda. Então, rapidamente, a gente foi concentrando nessa plataforma esses nomes que são de relevância aí, não só do empreendedorismo, né, cultural negro, mas também da intelectualidade negra. Tem o professor Tom, que está dando aí um curso super bacana sobre Carolina de Jesus, tem aí o Renato Nogueira, tem a Asa, né, que está dando os cursos super bacana, né? Tem o Instituto Ela, que vem trabalhando questões, né? Desde agora vai ter um curso de Yorubá bem bacana. Então tem uma diversidade de ações, tem as atividades para crianças, infantis, né? De arte e educação, de contação de histórias, tem as atividades de lideranças quilombolas que estão produzindo, né, atividades online para ajudarem a manter a sustentabilidade, que são oficinas de gastronomia. Então, tem uma diversidade muito grande de possibilidades de vivenciar dentro das suas casas uma experiência com que a gente produz, né, o que a gente vem produzindo de contribuição cultural, social e intelectual para esse país. E, nesse sentido, Tânia, seria muito relevante, muito relevante ter essa parceria, porque vocês são essa grande representação aí de articulação, de trabalho com seriedade, com compromisso, né? Com o samba rock em São Paulo e tendo essa dimensão nacional e internacional que vocês estão aí mobilizando. Então, estamos super abertos, né, a trabalhar juntos, será um grande prazer. Eu acho que, eu acho não, né? Não existe um empreendimento que cresça sem o apoio de uma comunidade, né? No nosso caso, Tânia, nós chegamos até aqui porque tivemos o apoio de mais de 450 pessoas pretas, pessoas que estão aí, que são colaboradores nossos, e grandes lideranças do movimento negro, muitas organizações negras
que nos apoiaram para a gente chegar até aqui. Então, hoje tem uma equipe na Diaspora.black com cerca de 9 pessoas trabalhando assim com muita intensidade para dar visibilidade a atuações como a que vocês vêm fazendo, né? O nosso papel é mais de tecnologia para levar vocês a mais pessoas e que para as pessoas tenham, né, um espaço especializado na internet onde você saiba, eu quero vivenciar uma experiência preta, uma experiência afro, eu quero ter conhecimento, eu quero conhecer a gastronomia, eu quero conhecer a música, vivenciar a musicalidade. Onde eu encontro? Você encontra nesse canal. Então, será um prazer muito grande, Tânia. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu vou ficar aqui, né? Vou fazer uma pergunta do Fábio aqui, ó. Do Fábio Xangu. Carlos, pensando em Brasil e na diversidade preta, como vocês da diáspora estão sentindo os investidores junto às startups pretas e as ideias? Como está o nível de aceitação nos pitches? Bom, o Fábio, manda um abraço para ele aí, camarada. Né? Gratidão, o Fábio, porque o Fábio fez para a gente, antes da gente chegar em São Paulo, ele entrou em contato, pô, cara, vamos fortalecer, eu quero apoiar de alguma maneira. Ele criou, cara, um vídeo pra gente sensacional, cara. O Fábio é publicitário, né? Trabalha com marketing, um vídeo super bacana, né? Agradecê-lo aí. Aquele vídeo até hoje está aí guardado aí com muito carinho, Fábio. Ele que me levou para a produção. Meu primeiro evento profissional, assim, eu fiz com ele. Eu encho o saco dele todo dia. Falo que ele é meu pai, peço conselho. Hoje eu liguei para ele do nada. Ele é essa pessoa incrível aí. Aí ele fica bravo que eu falo isso, mas eu falo para todo mundo. Gente, meu mentor é o Fábio. Tá virando griot, hein, velho? Aí, ó. Eu tenho muito respeito por ele. Ele não gosta que eu falo não, mas já está dito aqui, registrado. E é importantíssimo esses registros, né, Tânia? Porque eu acho que antes da gente desenvolver trabalhos que estão crescendo, outros de nós, né, já vinham desenvolvendo, já são especialistas. Então, reconhecer, né, e agradecer, né, e minimamente beber nessa fonte é um papel importante nosso. Né? Então, agradeço ao Fábio, tentando responder aí a sua pergunta, Fábio. Fábio, assim, nos últimos meses, né, com a sensibilidade, né, com o que aconteceu, né, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né, isso mexeu um pouco com os setores, né, corporativos, financeiros, ou ainda com alguns fomentadores desse ecossistema de negócios, né, de tecnologia, que são as startups, empresas que usam tecnologia. Tem uma sensibilidade, mas pouco se tem de ação, entendeu, Fábio? A gente vive, sim, né, um racismo que se reflete, sobretudo, dentro dessas estruturas. Né? Então, obviamente, a defesa de um pitch para um empreendedor negro, ela é muito mais criteriosa do que para qualquer outro. Né? As réguas não nos respeitam e nem muito menos são adaptadas aos nossos desafios. Agora que a gente começa a ter algumas iniciativas, de fato, né, a gente tem alguns fundos, né, quer dizer, 2 iniciativas, pelo menos, que vêm trabalhando investimento em negócios pretos, né, ou em projetos da comunidade negra. A gente tem o Fundo Baobá, né, que já vem fazendo isso para projetos e iniciativas pretas já há algum tempo. A gente tem o Fundo É de Todos, né, que está sendo construído aí e pode ser realmente um caminho de bastante relevância para fomentar negócios, né, da comunidade negra. Né? Mas, de fato, Fábio, é muito desafiador ainda. Nós conseguimos ter um diálogo com o fundo, que foi o fundo investidor, né? Um diálogo que foi muito saudável,
que contou com uma sensibilidade, sim, desse fundo, né, para entender minimamente que existe o racismo e que nós temos um mercado, né, que o nosso negócio Diaspora.black tem uma relevância como negócio. Né? A partir daí, esse diálogo foi construído de uma maneira muito respeitosa, né? Sempre a gente se posicionando, sempre trocando. Foi um aprendizado muito grande. E aí nós entendemos que, né, as réguas para chegar num diálogo com o fundo, elas são muito acima. Então, para a gente, foi uma curva de aprendizado importante, né? Então, preparar um bom deck, um bom pitch deck, com todos os dados, né, do negócio, mas a gente teve esse investimento, né, que foi um investimento com fundo de investimento em negócios de impacto social, em venture capital. Então, esse fundo ele é especialista em investir em negócios que produzem impacto social. Mas o que acontece, Fábio? Dentro dos investimentos em impacto social, né, existem as teses que dão aí parâmetros de acompanhamento, mensuração e de compreensão de como esses negócios estão trazendo uma relevância efetiva, né, de acordo com essas teses. Então, você tem teses para saúde, você tem teses para educação, você tem teses para meio ambiente. Então, o que acontece? Tem muitos negócios que atuam, né, com a questão ambiental, eles estão paramentados por essas teses, e a partir dessas teses, eles vão dialogar com fundos que trabalham com essas teses. Então, um negócio que atua com meio ambiente, né, com sustentabilidade, ele vai conversar com fundo de investimentos que trabalham com a tese ambiental, ou com teses relacionadas à questão ambiental. Quem trabalha com saúde, né, startups que têm impactos positivos em saúde, vai conversar com fundos que têm aí sua expertise em investir em teses relacionadas à saúde. Mas não existe nenhuma tese de promoção da igualdade, da equidade racial. Então, os negócios da comunidade negra caem num vazio de teses, num vazio de argumentação legal para investimento desses negócios. Então, agora, né, o SoftBank nos Estados Unidos, né, e aí só divulgou que vai lançar um fundo, ainda não disse nada, nenhuma diretriz quando vai ser ou se não vai ser, mas isso já foi o suficiente para sacudir, né, esses setores de investimento, e aí pode ser que algumas teses sejam geradas. A diáspora vem problematizando muito isso, Fábio, e por isso que eu estou falando dessas teses e da necessidade de existir teses de investimento em negócios da comunidade negra como negócios que contribuem para a superação do racismo. Né? Como o racismo, dentro dessa grande estrutura, né, de business, ele ainda não é uma pauta emergente, né, ou começa a ser agora, a gente tem dificuldade, sim, para chegar em investidores, a gente tem dificuldade para chegar em investidores profissionais que querem contribuir para o negócio crescer, investindo também no negócio. Então, é muito desafiador, né? E aí todos, né, os empreendedores negros sabem, né? E eu estaria sendo redundante para todos eles e todas elas, né? Do desafio de empreender sendo negro e do desafio de empreender sem investimento, né? Mas, infelizmente, isso está colocado para a gente, né? E exige da gente um esforço muito maior, né? E, às vezes, superar condições que são condições muito adversas para potencializar qualquer negócio, né? E aí, só para concluir, né, só para reforçar, a diáspora não teve diálogo com esse fundo por mérito, não. Essa porra não existe. Porra de mérito não existe. Obviamente, a gente vem trabalhando muito, uma equipe altamente especializada, mas nós chegamos no diálogo com esse fundo porque a comunidade negra está junto, porque somos uma referência para lideranças, para a comunidade e para vocês que trocam diretamente com a gente, para muitos operadores. Tem a Nilzete aqui da Afrotus, a gente acabou de se falar agora, uma referência de afroturismo, de turismo étnico em Salvador, na Bahia, uma referência nacional. Então, nós só estamos aqui
porque nós não estamos sozinhos, né? Nós só chegamos no diálogo com esse fundo porque nós não chegamos sozinhos. Porque muitas vezes essa coisa do mérito, ainda dentro da nossa comunidade, muitos empreendedores acham que não, eu vou fazer sozinho, eu vou... Isso não vai levar a nada. Se você não for coletivamente, você vai chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, Ô, Carlos, vamos encerrar essa e voltar para fechar, porque senão vai derrubar no meio do assunto e vai ficar, o pessoal vai ficar meio perdido, porque já tá na contagem regressiva, tá? Eu vou encerrar essa e a gente volta na outra só para fechar. beleza, beleza. Tá Também bom? falo pra caramba, né? Não, mas tá interessante, eu tô anotando aqui.